aqui comigo estão os nossos convidados, Alexandre Serain, coordenador de vendas, canal Integradores, e Braulio Molinari, coordenador de vendas para o canal Fabricante de Máquinas. Então, Braulio, seja muito bem-vindo, e você também, Alexandre. Muito obrigado. Muito bom recebê-los. Prazer é nosso. Bom, para a gente começar então, Braulio, de uma maneira geral, né? Como é que você enxerga o cenário atual hoje da automação industrial, hoje no Brasil? E podemos afirmar que já existe uma indústria 4.0 na prática no país, ou ainda apenas um conceito? Olha, eu enxergo como um cenário em evolução, né? No Brasil, as indústrias estão se preocupando cada vez mais com o uso da automação, né? Mas há muito espaço ainda para crescimento e utilização dessa automação. Basta comparar a idade do nosso Parque Fabril. Então, o Parque Fabril brasileiro tem uma média de idade de entre 15 e 20 anos, mais ou menos. E se você comparar com a Alemanha, por exemplo, o Parque Fabril lá não passa lá de 5 a 7 anos de idade. Uau. Então, essa diferença por si só, ela já mostra um grande potencial aí de uso da automação, né? E claro, entendo também sim que já existe esse conceito de indústria 4.0 no Brasil, já existe aplicação, mas principalmente naquelas indústrias maiores, onde, por exemplo, são multinacionais, que já vêm com essa diretriz do uso da automação e a integração de todo o setor fabril com o próprio sistema de gestão da empresa. Exato. Mas é bom salientar, né, que o conceito da indústria 4.0, ele não está restrito apenas para indústrias de grande porte. As indústrias de pequeno porte também já começaram a implantação e também já estão fazendo muitos projetos e novos processos dentro também desse conceito de indústria 4.0. Braulio, agora falando da importância hoje da automação industrial, eu sei que ela inclui vários fatores, né, como a redução de custos, também de erros de produção. Quais são os outros fatores que a gente pode mencionar para a importância desse conceito hoje? Olha, você pode não só redução de custos, acho que isso é bastante importante, né? Mas você tem aumento da qualidade dos produtos, né? Você melhora a qualidade final do produto acabado. Você tem uma utilização mais racional dos recursos. Hoje a gente está sofrendo bastante com a escassez de matéria-prima, né, por causa da pandemia e o aumento do custo dessa matéria-prima. Então, o uso da automação ela permite que a matéria-prima seja utilizada de maneira mais racional. Então, se usa exatamente aquilo que você precisa para aquele determinado produto e reduz bastante o desperdício. Então, são outras situações que você consegue ter esse ganho com o uso da automação. Será que a pandemia afetou esse setor também da automação? Sim, o setor de automação como um todo, ele foi afetado como todos os outros segmentos de mercado também. Infelizmente, a matéria-prima que hoje é utilizada para fabricar uma televisão, um celular, é o mesmo utilizado também para fabricar um equipamento mais tecnológico, como um CLP, um robô. Então, de maneira geral, toda a cadeia produtiva mundial foi afetada. Tá? Não, e sem contar também que hoje as fábricas elas se tornam mais inteligentes, né, com essa automação. Então o benefício é muito importante hoje para o mercado também, né? Não, com certeza. Eu acredito que a parte da indústria 4.0, a parte da gestão, hoje é o que mais tem ganho, obviamente, com essa implantação dessa nova tecnologia, com a implantação justamente deste conceito, porque isso traz a informação na mão dos gestores, ou seja, deixa a informação mais clara, mais limpa, da onde são os problemas no processo produtivo e o que pode ser feito para melhorias. Então, acho que toda essa implantação, todos esses recursos estando prontos na mão, traz muitos benefícios para todos. E se a gente olhar lá atrás, né, vocês que já estão acostumados com esse tema, mudou muito de uns anos para cá, a evolução da automação industrial, ela é realmente relevante hoje, essa mudança? Perfeito, não, com certeza, porque quando a gente fala sobre a revolução industrial, né, a gente está remontando aqui conceitos que vieram desde o século XVIII. Tá? Então, a gente teve uma primeira revolução industrial, que foi no século XVIII, quando as indústrias começaram a implantar máquinas a vapor no setor produtivo, depender menos da força humana. E isso daí tudo gerou tecnologia na época que foi base para a construção de novas tecnologias que nós temos hoje. Então, depois disso, por exemplo, no século XIX, a gente teve, por exemplo, a implantação de motores elétricos que reduziu o tamanho das indústrias, das máquinas. Teve também o conceito da linha de produção que foi implantado pelo Ford, que reduziu bastante os custos operacionais da fábrica e também com relação à quantidade produzida, ou seja, trouxe produtos para a população em geral pelo custo mais acessível. Isso tudo foi através de revoluções que marcaram época. A mais recente, que é a terceira revolução industrial, a gente teve agora na década de 70 com a implantação de PLCs nas linhas de produção, que tornaram as linhas de produção extremamente flexíveis.
Ou seja, o que antes eu precisava produzir diversos produtos da mesma configuração, com a mesma qualidade, hoje eu posso produzir em quantidade menor sem agregar muito custo a isso, deixando ainda o produto bem competitivo e bem acessível ao mercado. E também a gente teve, por que não, a parte da implantação dos robôs. Isso trouxe uma padronização da qualidade nos produtos a partir da década de 70. E por último, agora a última revolução industrial que nós estamos sofrendo, que na verdade ainda está em implantação, que é a quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, que todo mundo vem chamando, Sim. que trouxe os conceitos computacionais para dentro da máquina. Então aquela mesma máquina que antigamente produzia uma peça atrás da outra, hoje essa mesma peça produzida ela gera milhares de informações, como o consumo de energia, qualidade do produto, consumo de outras utilidades, água, ar comprimido, que quando você começa a cruzar essas informações, isso começa a dar mais informações para os gestores, justamente, por exemplo, com relação à eficiência energética, índice de produtividade, e até mesmo começa a impactar outras cadeias, por exemplo, aumentar a eficiência numa cadeia de gestão produtiva, né? Ou seja, acabou o material dentro de uma máquina, isso já gerou um sinal para a cadeia produtiva alimentar com mais produtos aquela máquina porque está faltando. Então, a revolução industrial que aconteceu, na verdade, ela é contínua dentro da indústria e até hoje a gente vem implantando novas tecnologias, por exemplo, a indústria 4.0. Perfeito. Braulio, quer adicionar alguma coisa? Não, acho que o Seraim... Já deu uma aula aqui o Seraim pra gente, né? O Seraim cobriu bastante, mas um ponto que eu gostaria de reforçar que ele comentou é que quando a gente pensava um pouco mais em automação, a gente pensava na máquina fazendo uma tarefa automatizada, naquele ponto isolado. Hoje, a indústria 4.0 ela não traz só a integração dessa máquina com as máquinas vizinhas que estão aí naquele processo, também não apenas dessa máquina com o sistema de gestão, que é muito importante, onde os gestores da empresa conseguem enxergar e tomar decisões estratégicas baseadas nas informações da automação, mas um ponto importante que o Seraim comentou é que você tem a integração daquela planta com a sua cadeia de fornecedores. Então, o Seraim mencionou, olha, está acabando a matéria-prima, esse produto está terminando, está acabando os insumos para aquele produto. A automação já dispara uma informação para o fabricante ou para o fornecedor daquela matéria-prima, avisando, olha, você precisa entregar daqui a tanto tempo, tal quantidade de material, para que todo esse ciclo não pare. Então, estoques também são diminuídos, aquele dinheiro que estaria parado no estoque, porque antigamente se precisava estocar quase tudo, você tem uma cadeia de produção muito mais sincronizada. Bom, portanto, existe ainda muito espaço, né, para essa evolução e, diante disso, quais são os segmentos com mais oportunidades? Então, praticamente todos os segmentos eles têm oportunidade para a indústria 4.0. Né? O Seraim comentou no começo, né, que não se restringe a grandes indústrias. Então, a gente sai daquele universo mais tradicional, que era a indústria automotiva, a indústria farmacêutica, que já são, naturalmente, já há muito tempo, segmentos com auto-automatização, e você vai para vários segmentos, né? Posso citar alguns, por exemplo, o saneamento. O saneamento hoje em dia ele precisa de várias soluções, várias ferramentas para que a empresa, né, o gestor, ele enxergue como é que está o consumo de água, quais maneiras de você reduzir o desperdício, você tem vários vazamentos, a gente tem passado por várias crises hídricas, né? Então é importante você ter esse monitoramento. Seguindo nessa mesma linha, o segmento de energia, mesma coisa, né? Existem alguns riscos de apagão, mas mesmo assim o consumo de energia ele tem aumentado também, cada vez mais tem equipamentos eletrônicos em casa. Então você ter também essas ferramentas que te ajudem a gerenciar, não só em casa, mas também na indústria, né? Para você identificar pontos de economia, porque o custo da energia está bastante alto, então ela vem na mesma linha do saneamento, né? E a expansão desses dois setores para atender cada vez mais pessoas. Até o marco regulatório do saneamento ele trata um pouco disso, né? Então são segmentos que também trazem oportunidade de evolução. O próprio agronegócio, da mesma maneira, aumento de produtividade, que a própria pandemia também trouxe esse incremento de necessidade de alimentos e bebidas, do setor de agronegócio, que precisa produzir mais, utilizar menos água, gerenciar melhor os seus insumos, né, a partir de fertilizantes, defensivos. Então, isso que compõe o custo do agronegócio. Falei do setor de alimentos e bebidas, que também precisa de ferramentas para um aumento de produtividade, que houve um aumento de demanda, e também a expansão nessa produção. E um outro exemplo que eu posso dar é o setor logístico, né? Também teve um boom na pandemia, então ele precisa também de ferramentas, né? Estou repetindo ferramentas, mas acho que é a base de tudo, né? Para que ele possa identificar como separar, direcionar essas cargas e até transportar isso de uma maneira mais eficiente e mais rápida por todo o país. Então são vários segmentos aí que tiveram algum incremento, uma necessidade de incremento real agora na pandemia, mas como eu falei, acho que a oportunidade está para todo e qualquer tipo de segmento.
E como é que funciona a implementação de um projeto de automação em uma planta industrial que ainda não conta com essas soluções, né? Ou seja, como tudo começa, quanto tempo leva e quem são os envolvidos? Queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre esse processo, Alexandre. Tá ótimo. Bom, a primeira fase, que é a mais importante, é que o gestor precisa ter um conhecimento amplo do negócio, né? Então ele precisa conhecer todo o processo industrial, porque qualquer automação, ela precisa ter um propósito específico, né? Então, no momento que ele conhece quais são os problemas que existem na fábrica dele, o que que ele precisa fazer com a automação para poder criar algum valor agregado ao seu produto, então, em cima disso, ele começa a definir qual é as áreas impactadas para aquela melhoria, né? Definindo a área impactada, você já sabe quem são as pessoas envolvidas dentro desse propósito, dentro dessa automação que será feito, e num segundo passo, você precisa também definir um escopo de trabalho, tá? Então, quando você faz todo esse mapeamento, você vai conseguir ter uma noção um pouquinho melhor do tempo de implantação do processo, porque pode ser, obviamente, uma automação simples, onde você vai impactar uma pessoa ou apenas um departamento, e isso acaba sendo muito mais rápido a implantação do projeto, ou pode ser um projeto que vai impactar toda a cadeia produtiva da empresa. Isso daí pode, muitas vezes, levar uma automação que leva anos, né? Fase a fase, etapa a etapa, sem impactar o processo produtivo como um todo, e isso daí, de maneira geral, é um processo bem longo. Então, resumidamente, a pessoa precisa conhecer o processo, né, todo de produção, verificar quais são os processos que vão agregar valor dentro do produto dele, com isso conversar com as pessoas que são diretamente impactadas por aquela automação e, por consequência, no final, ele tem que definir um escopo de trabalho. Braulio, e no caso de indústrias que já possuem algum nível de automação, qual é a diferença? Olha, a diferença é basicamente só, você pega já talvez um processo um pouco mais avançado, né? Mas como o Suren mencionou também, o importante é o propósito da automação. Então o empresário, né, o gestor, ele tem que saber exatamente qual é o objetivo, que benefício ele quer alcançar com aquela automação, né? O propósito que a gente falou. E aí, esse benefício ele pode ser, de novo, uma melhoria de qualidade, uma redução de custo, um aumento de produtividade. Definindo esse benefício, todas as áreas também comentadas pelo Suren que estarão envolvidas, elas vão precisar participar dessa definição desse projeto, para justamente definir quais são as informações que precisarão ser coletadas da produção, né? Justamente para atingir aquele propósito. E aí, definindo isso, a parte de engenharia entra para definir a arquitetura do sistema e de que maneira essas informações vão ser interconectadas, né, para justamente essa coleta. Então, se há um parque fabril, ele pode ficar tranquilo que não necessariamente ele vai precisar pegar as máquinas e descartar, né? Às vezes, a própria inclusão de um controlador, um modo de comunicação, já faz com que essa máquina consiga levar para o sistema de gestão todas essas informações. E aí, claro, as demais etapas são você condensar essas informações de maneira que isso te gere um relatório, né, que você consiga gerenciar e atuar em cima daquelas informações que estão sendo disponibilizadas, sempre, obviamente, frisando o objetivo principal, né, aquele propósito de automação. E esse relatório que o sistema de automação te gera, ele pode ser uma simples planilha Excel, um relatório simples, né? Você pode também interconectar isso com o teu sistema supervisório da planta, né, da fabricação, mas aí uma outra etapa, que seria o ideal, é você interconectar isso com o sistema de gestão da empresa. Então, como a gente falou lá no começo, nas primeiras perguntas, você tendo todas essas informações lá no sistema de gestão, onde a diretoria da empresa sabe como está a situação, onde pode melhorar, para que lado avançar, e de novo a interconexão também de toda a cadeia produtiva. E Serain, você tem um bom exemplo para a gente? Perfeito. Tem um exemplo na indústria de equipamentos eletrônicos, tá? Essa indústria, ela definiu um propósito que eles estavam buscando a redução do consumo de energia dentro da planta. Então, dentro do escopo de trabalho que eles traçaram, eles decidiram que iam implantar medidores de energia para individualizar cada uma das utilidades da empresa, ou seja, desde o consumo de energia de uma máquina, de um ar-condicionado de uma planta, ou até mesmo de um ar-condicionado do escritório, foi totalmente individualizado. E com esses dados na mão, o pessoal chegou à conclusão que o consumo de ar-condicionado da planta industrial era o que mais consumia energia. Bom, eles começaram a cruzar as informações do consumo de ar-condicionado com a produção e viram que o consumo do ar-condicionado, toda vez que aumentava, era justamente quando tinha uma parada na produção. Aí pegaram mais informações da produção e descobriram que
estava relacionado justamente quando o problema acontecia em uma determinada máquina que era um forno. Então, essa máquina, quando ela tinha uma parada, era necessário você abrir a tampa do forno e todo aquele calor do forno saía para o ambiente, com que fazia com que o ar-condicionado trabalhasse mais. Então, com essas informações cruzadas, eles puderam tomar a decisão que instalar uma coifa em cima do forno e jogar esse ar quente para fora da empresa e não liberar no ambiente, era uma solução que ia reduzir muito o custo de energia para eles. E assim eles tomaram essa ação. Mas para isso eles precisavam conhecer todo o processo produtivo e, obviamente, instalar a automação aonde era necessário para atingir esse objetivo. Mais uma vez, como é importante você conhecer cada etapa desse processo, né? Para tentar dar uma solução ali para o que realmente estava precisando. Com certeza, que assim você consegue trabalhar de fato um escopo de trabalho exato para o que você precisa atingir de objetivo na planta. Né? Então, se você não conhece o que você está fazendo, de fato fica muito difícil você pedir para automatizar a planta inteira sem ter de fato uma direção para isso. Excelente. E como é que a Mitsubishi Electric pode ajudar nesse processo em termos de produtos e também de soluções? Quais são os benefícios? Na verdade, o nosso portfólio é bastante amplo, né? A gente pode ajudar de diversas formas. A gente tem desde um simples contator até um sistema de supervisório, como a gente comentou antes também, né? Então, posso dar exemplos de equipamentos de chão de fábrica nossos que já possuem incorporado inteligência artificial e comunicação, né? Por exemplo, inversor de frequência. Se a gente subir um pouquinho mais o nível, em termos de inteligência, a gente tem nossos controladores programáveis, né? Os famosos CLPs. E a gente tem uma família de diversos tamanhos, né? A nossa família ela é bem ampla, que pode pegar desde pequenas automações até automações mais complexas, que tem um requisito seja de tráfego de dados, de coleta de informação, de segurança, ou até de redundância, né? De disponibilidade bem maior. Então a gente tem esse portfólio. Sem contar no software supervisório, que vai interconectar tudo isso aí. E um produto bastante importante, né, que a gente tem no nosso portfólio, são os robôs. Os robôs hoje eles estão cada vez mais presentes, né? Exato, mais frequente, né? A competitividade em relação de custo diminuiu com o passar dos anos, né? O Serem mencionou que a gente começou lá na década de 70, então hoje em dia está cada vez mais difundido o uso do robô, e o robô ele vem para ajudar em várias tarefas, né? Então, seja aumento de produtividade, aquelas tarefas delicadas, às vezes até inserção de componente eletrônico, e também ajuda muito o operador naquelas tarefas que são repetitivas. Então, você coloca um robô a fim de resguardar a saúde do funcionário, né? Então a gente tem um espectro bastante amplo de soluções. Eu já fiz essa pergunta, né, para o nosso especialista que esteve aqui falando do tema já de inteligência artificial e tudo mais, mas eu volto a repetir para vocês porque nós estamos falando agora, né, já de um outro assunto que é a automação industrial. A inteligência artificial, né, o robô, eles chegam hoje nesse setor para ajudar, para auxiliar o humano, né, o operador, e não para prejudicar. Até a gente tem essa certa, ai, nossa, será que, né, esse robô vai tirar o meu lugar e tudo mais? Não, ele vem para facilitar o dia a dia dessa pessoa também, né, desse operador. Exatamente, exatamente. O robô é essa ferramenta de auxílio, né, como eu te falei. Eu acho que o ponto mais importante são essas tarefas que são repetitivas, né, que você realmente retira aquele funcionário que estava ali, seja que poderia ter uma lesão de esforço repetitivo, ou às vezes até situações de alta carga de peso, e você coloca um robô. E esse funcionário ele pode ser direcionado para uma outra atividade mais tranquila, né? Que ele possa fazer com maior facilidade. E eu acho que até um outro ponto que a gente queria falar também da parte da Mitsubishi, também para desmistificar um pouco o tema de robô e de automação, né, Serain? Eu acho que um ponto importante outro benefício que a gente pode trazer é, claro, o conhecimento. Então, a gente falou, esse mesmo funcionário que a gente estava comentando de ser deslocado para uma outra função, seria interessante, eu acho que, claro, depende muito não só da política da empresa, mas acho que esse funcionário ele pode olhar para a tecnologia também como um fator de crescimento. E aí, por que eu quero trazer isso para a Mitsubishi? A gente tem uma plataforma de treinamento, de cursos, totalmente gratuita, desde os produtos mais simples até o robô, que a gente está comentando agora, Sim. onde qualquer pessoa, de qualquer setor, de qualquer escolaridade, ela pode fazer esse treinamento e se capacitar. E a gente gera isso, um certificado para ele. Então, é um outro ponto dando oportunidade, exatamente, né? Que a automação pode trazer. Então, a Mitsubishi disponibiliza isso de maneira gratuita. Excelente, uma baita iniciativa. E voltando para as tecnologias, o que vem pela frente? Braulio, Serain, que tipo de tecnologia vocês acreditam que nós devemos ter nos próximos anos e quais são os segmentos
serão mais contemplados? Perfeito. Bom, falando assim em novas tecnologias, né, é sempre bom ressaltar que para ter novas tecnologias precisa ter pesquisa e desenvolvimento por trás. E falando especificamente da Mitsubishi Electric, a Mitsubishi Electric ela é a primeira empresa no Japão e a terceira no mundo com maior registro de novas patentes, de novas tecnologias. E isso é possível porque eles investiram, por exemplo, no último ano fiscal mais de 2 bilhões de dólares apenas em novas tecnologias. E falando de novas tecnologias que a Mitsubishi está lançando, a gente tem, por exemplo, uma das tecnologias como o MySart. Isso é uma tecnologia baseada em inteligência artificial, Deep Learning e Big Data também, que já vem sendo aplicado dentro de alguns produtos da Mitsubishi, como, por exemplo, um robô industrial. Tá? E falando também de outras tecnologias aí que impactam mais a indústria, a sociedade como um todo, a gente tem, por exemplo, o 5G, que está sendo implantado agora no Brasil e no mundo, é uma tecnologia nova, e essa tecnologia ela vai impactar a indústria como um todo, principalmente porque o 5G, diferente do 4G, ele vai reduzir muito o tempo de resposta da comunicação. Então, você tendo um tempo de resposta menor, você vai começar a dar mais significância, por exemplo, a produtos do IoT. Então, aqueles componentes que você, por exemplo, não podia confiar muito, ou o tempo de resposta era muito longo, com a implantação do 5G, ele vai começar a te dar informações muito mais rápidos e com um tempo de conexão, ou seja, constantemente estando conectado. Você vai ter informação disponível a todo momento. Isso vai permitir, por exemplo, dentro de uma grande indústria, que você tenha um processamento central e diversos componentes desses espalhados nas plantas e dando resposta e mudando, por exemplo, algumas necessidades de produção ou dando comandos assim para melhorias de produção, melhorias de logística como um todo. Ou seja, a indústria vai ter um impacto muito grande também com essa abertura do 5G. Excelente. Até comentando de outros segmentos, a gente estava conversando um pouco antes daqui, esse tempo de resposta ele ajuda não só na indústria como um todo, mas também como máquinas autônomas, né? Então você tem o setor agrícola, que hoje todo o maquinário de colheita e produção ele é praticamente automatizado, guiado por GPS e tudo mais. O 5G permite ainda um controle melhor, uma precisão maior. Você tem também não só a parte de direção autônoma, mas todos esses processos, você consegue ter um desempenho melhor e uma implementação muito mais rápida, agora com o advento do 5G. E essas novas tecnologias, afinal de contas, quando elas chegarão, né, definitivamente aqui no Brasil? A gente tem uma estimativa? Muito tempo, pouco tempo, a longo prazo, a curto? Falando do que o Serain comentou, né? Então, inteligência artificial, por exemplo. Isso ela já está embarcado nos nossos produtos, né? Então, você comentou no MySart, isso já está presente nos nossos robôs. Então, a gente já tem algumas famílias, alguns componentes que já estão utilizando esse tipo de inteligência artificial. Nosso inversor de frequência é assim. Nós temos também uma outra tecnologia no nosso servoacionamento. E no que essa inteligência ajuda, né? Detecção de falhas do próprio equipamento, ele consegue se monitorar, então ele consegue prever, dar uma estimativa de quando ele vai falhar e ele te avisa. Então, ao invés de você ter uma interrupção brusca, uma falha brusca naquele equipamento, você consegue se planejar. Ele vai levantar a mão e falar, olha, daqui a um mês eu estou dando defeito, então você já pode se preparar para uma troca programada. Então, isso ajuda bastante. Ele também consegue enxergar o perfil de funcionamento da máquina ou de determinado componente e se ajustar, analisando o próprio desgaste mecânico da máquina. Então, o nosso servo, por exemplo, ele é responsável pela movimentação de partes da máquina, né? Então, mecanicamente, gera uma folga, né? Quanto mais movimento você tem, ele começa a gerar uma folga e ele consegue adaptar aquele motor para que essa folga ela não gere vibração. Então, isso é uma coisa que já está presente. Tecnologias de um pouco mais de futuro, o próprio 5G que a gente estava comentando, lá fora isso já existe, né? A própria Mitsubishi também recentemente lançou um laboratório só de pesquisa do 5G, então ela está sendo implementada no mundo todo, né? Em alguns lugares já existe, mas ela ainda é uma tecnologia em evolução. E aqui no Brasil a gente depende muito do leilão que o Brasil vai fazer, né? E o resultado vai ditar um pouco as tendências de utilização, mas o 5G, assim, para nós eu vejo ele um pouco mais em médio prazo, né? Vai trazer um impacto bastante significativo na automação, mas eu considero ele ainda um pouquinho mais de médio prazo. Essas demais tecnologias que a gente comentou já estão aí presentes nos nossos produtos. Excelente. Braulio Molinari, muito obrigada, adorei. Alexandre Serain, muito obrigada. Encerramos, né, o nosso super evento Digital Talks 2021 em grande estilo, falando, claro, de um tema super atual, que é a automação industrial. Obrigada, quiser deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, o momento é agora. Não, obrigado, Mirelle, foi um prazer participar aqui do evento, né, junto com o meu colega Serain. Agradeço a todos também que nos assistiram,
né? A gente acaba encerrando essa conversa, mas também o evento como um todo. Obrigado pela participação. Como eu falei, dentro do nosso site lá da Mitsubishi, você tem as informações de treinamento, tem várias ferramentas gratuitas que todos podem acessar, e vamos aí divulgando aí a automação industrial. Perfeito. Queria agradecer também a participação minha aqui dentro do evento, poder falar um pouquinho aqui também, não só da Mitsubishi, um pouquinho dos nossos produtos, um pouquinho das tendências também. Isso acho que é importante divulgar as informações, a gente sempre ter todas as informações disponíveis para todo mundo. Eu fico aqui muito agradecido de ter participado também e prazer em conhecê-la.